Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, 27 de setembro, Dia Nacional do Idoso. A data foi estabelecida em 1999 pela Comissão de Educação do Senado Federal e serve para refletir a respeito da situação do idoso no país, seus direitos, as dificuldades. Bom, se é para refletir, vamos lá. Saúde pública ruim, plano de saúde uma fortuna, benefício do INSS cada vez mais atochado, acessibilidade nas cidades reduzida, motoristas estacionando em vagas para idosos sem nenhuma cerimônia e por aí vai. Vamos agora ver imagens de Salvador. A capital amanhece nesta segunda-feira com um dia bom, né? Dia bonito. Aí você vê imagens da Bahia de Todos os Santos, Cidade Baixa. A previsão é de um dia de sol, com chuva até pela manhã. A meteorologia prevê. No decorrer dos dias, nuvens diminuem e a temperatura varia entre 21 e 29 graus. Na Bahia, a semana começa, segundo a meteorologia, com o sol entre nuvens e chove rápido no sul do estado. Nas demais áreas, faz bastante sol, calor e não chove. A temperatura fica um pouco elevada à tarde e a umidade segue baixa, principalmente no oeste baiano. E agora vamos saber como está o trânsito nestas primeiras horas do dia em Salvador. Gabriel Pinheiro, bom dia para você, colega. De onde é que você fala hoje? Bom dia, Adriana. Eu falo aqui do viaduto dos Galés, aqui na região de Brotas. Agora, 7 horas e 1 minuto. O trânsito está ainda tranquilo. Essas imagens que o Jorge Luiz mostra para todos os nossos telespectadores são aqui da Avenida do Vale da Bonocô, onde o trânsito costuma ficar bastante intenso. Olha só, já bastante veículos aqui, mas ainda fluindo com tranquilidade. O que daqui a pouco, Adriana, começa a mudar, fica um pouquinho mais complicado por aqui. Adriana, mas vamos ver também como é que está a situação ali no dique do Tororó, com imagens aí do Pedro Moura. No dique do Tororó, o trânsito ainda flui com tranquilidade, lembrando que este foi um final de semana de 42 acidentes. De sexta-feira até agora, foram 42 acidentes, com 47 feridos, Adriana, mas felizmente ninguém morreu. Felizmente, né? Daqui a pouquinho, então, Gabriel, obrigada, Gabriel, obrigada aos colegas que acompanham o Gabriel da equipe técnica. Obrigada, então, daqui a pouquinho a gente está de volta mostrando outro local de trânsito para você. Veja outros destaques do seu Record Nordeste. Jovens de classe média vão parar na cadeia depois que tentaram pagar motel com dinheiro falso. Se deu mal, hein? Homem rouba carro, atropela ciclista e cai em um canal. O flanelinha que furtou o veículo perdeu o controle aqui neste trecho da Bernardo Saião. Atropelou uma pessoa e entrou com o veículo no canal mais na frente. Avião cai em avenida logo após a decolagem. O avião ficou no meio da avenida e surpreende. Ninguém passava no local no momento do acidente. Táxi atropelado por um trem. Reduzi o carro para passar naquele, como é mais fundo ali no trilho, reduzi para passar mais devagar no buraco. Aí quando eu me dei de conta, com o trem batendo na lateral do carro aí. De forma nenhuma eu vi a sirene apitar ou aquela cancela descer. E ainda a violência na capital baiana. Policial é baleado e mulher é morta pelo marido. Eu sou Adriana Quadros e este é o seu Record Nordeste. Um pescador morreu carbonizado durante o fim de semana dentro de um barraco que pegou fogo na Cidade Baixa, em Salvador. A vítima, conhecida como Paçoca, tinha se desentendido com a família e usava o local como abrigo para dormir há cerca de 2 meses. O imóvel atingido fica nos fundos da Feira de São Joaquim. No local funcionava uma oficina de construção e manutenção de barcos. As chamas destruíram ferramentas de trabalho e eletrodomésticos. O barraco também guardava botijões de gás e material inflamável. Mas você vai ver outros detalhes desta história daqui a pouquinho, às 7h30, no Bahia no Ar, com Daniela Prata. Falando da violência, né? Falei há pouco sobre a violência. Um policial militar foi baleado durante uma troca de tiros com traficantes no bairro da Paz, em Salvador. Isso às 3 horas da tarde de ontem, viu? O PM estava em uma viatura fazendo uma ronda no local quando foi recebida a tiros a viatura. O soldado foi levado para o Hospital Geral do Estado e não corre risco de morte. E também ontem, no bairro de Periperi, em Salvador, Ângela de Carvalho Neves dos Santos, de 35 anos, morreu depois de ser esfaqueada pelo próprio marido, Erenildo Alves dos Santos, de 36 anos. Na delegacia, o acusado disse que a mulher o traía com outro homem.
como se isso fosse justificativa, hein? No Bahia no Ar você tem outros detalhes destas notícias. Agora, veja esse caso aqui. 2 jovens de classe média foram presos em Salvador em uma situação inusitada. Depois de fazer um programa, eles tentaram pagar o motel com dinheiro falso. Quem terminou pagando as contas foram as meninas. Wendel Gabriel de Almeida, de 26 anos, e Denison Carlos de Jesus, de 30, foram presos em flagrante com 11 notas de R$100 falsificadas. Na delegacia, eles confessaram ter comprado o dinheiro na mão de um homem em Feira de Santana. No total, pagaram R$1.000 com notas verdadeiras por R$5.000 falsos. Os jovens foram presos quando tentavam pagar a conta deste motel com o dinheiro falsificado. Ao perceber que as notas não eram verdadeiras, os funcionários chamaram a polícia. Os 2 estavam acompanhados de 3 garotas de programa que, diante da confusão, tiveram que arcar com as despesas do estabelecimento, mas foram liberadas. Assumiram em depoimento que compraram R$5.000 falsos por R$1.000 verdadeiros e estavam acompanhados de 3 garotas de programa que foram liberadas porque nós constatamos não terem nada a ver com o delito perpetrado por eles. Apenas 115 crianças e adolescentes saíram da situação de trabalho infantil no Ceará entre 2008 e 2009. No ranking nacional, o Ceará saiu do 5º para o 3º lugar, com crianças em situação de exploração. Mesmo assim, essa queda ainda é considerada muito pequena. A Constituição Federal, as leis trabalhistas e o Estatuto da Criança e do Adolescente são incisivos, proíbem o trabalho infantil. Segundo o levantamento mais recente do IBGE, houve uma diminuição no número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Ceará. Esse recuo foi observado nos anos de 2008 a 2009. Números que caíram de exatos 293.783 para 293.668 trabalhadores com idades entre 5 e 15 anos. Apesar da quase inexpressiva redução, o Ceará saiu de 3º para 5º lugar no ranking nacional, graças à consciência de muitos empresários do setor. Nesta olaria, por exemplo, não existe trabalho infantil. Mas essa não é a realidade mais frequente. A mão de obra infantil ainda é muito utilizada. Segundo a Procuradoria do Trabalho no Ceará, os números refletem a pouca eficiência das políticas públicas do governo. Apenas 20% das crianças encontradas em situação de trabalho infantil são atendidas pelos programas sociais. E ainda assim, entre esses menos de 20% atendidos, a qualidade não tem sido boa. Quer dizer, não temos tido uma infraestrutura adequada, capacitação de profissionais. Apesar da fiscalização, é difícil chegar em todos os lugares. A fiscalização se dá de forma direta pelos órgãos que lidam diretamente com isso, como o Ministério do Trabalho, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, mas também ela se dá de forma indireta pela sociedade, quando, diante de uma situação, formula denúncia. Depois dos comerciais, você vai ver trem atropela um táxi. Verdade. E ainda, motorista atropela ciclista e cai em um canal. E a polícia descobriu que, na verdade, o condutor do veículo era um flanelinha que tinha roubado o carro. Vamos a imagens aí de Salvador, imagens da Bahia de Todos os Santos. Aí é a praia de Ondina, viu? Que bom. Bom dia para quem está em Ondina. Eu quero mandar um bom dia também para quem está em Brumado, que fica no sudoeste da Bahia. A previsão da meteorologia é de sol com algumas nuvens na cidade. Não há previsão de chuva para Brumado hoje. A temperatura varia entre 20 e 29 graus. A gente volta já.